Então, boa tarde, eu sou o João Rosauro, eu sou doutorando pela Unicinos e eu vou apresentar o trabalho Sorte Moral expondo objeções aos contrafactuais de Zimmermann. De fato, esse trabalho foi o meu TCC, então vai ser o que será apresentado. O trabalho vai ser dividido basicamente em 3 partes, então eu vou tentar apresentar o problema da sorte moral, apresentar a resposta que o Zimmermann dá a ele e depois algumas objeções à resposta do Zimmermann. Então, sorte moral, começando por sorte. Sorte é que ela não tem uma conotação tão intuitiva como a gente normalmente pensa. Sorte seria a ausência de controle. Então, se a gente pensar, não funciona por uma série de casos. Como a gente não tem controle sobre o Sol nascer ou não, mas a gente não chama isso como um evento de sorte. Por isso, alguns autores no debate eles dão outras interpretações, tipo, sorte seria algo com probabilidade baixa, ou ausência de controle, ou sorte no sentido modal, que sorte é um evento que falha em acontecer na maioria dos mundos possíveis próximos e acontece em mundos possíveis distantes, né? Eu vou estar trabalhando como ausência de controle, que é como a tradição geralmente funciona. E a parte da moralidade que será investigada aqui são a parte de juízos morais de censura e elogio. Então não vai ser a parte de obrigações morais, não vai ter toda essa carga, vai ser só censura e elogio. E a sorte moral, ela é um fenômeno que tenta mostrar que tem uma certa incoerência no jeito como a gente pensa a moralidade, no jeito como a gente pratica a moralidade, que seria basicamente quando eventos de sorte influenciam nas nossas avaliações de censura moral ou elogio. Por exemplo, a gente tem um princípio de controle que ele é muito intuitivo, que a gente pensa que pessoas só devem ser avaliadas pelo aquilo que elas controlam. Então, se tem um cleptomaníaco, por exemplo, que faz vários pequenos furtos, a gente tende a não responsabilizar moralmente ele porque ele não tem controle daquelas ações. Ele tem uma patologia, então a gente tira ele do escopo da moralidade. Entretanto, a sorte moral mostra que tem uma série de casos em que as pessoas não têm controle sobre as ações e mesmo assim elas são responsabilizadas. Então, e isso parece certo. Então aqui tem algo meio paradoxal. Então, a gente pensa que o princípio de controle é certo e a gente não usa ele, a gente usa outros princípios mais particulares e que são opostos ao princípio de controle e a gente acredita que eles são verdadeiros. Exemplo de homicídio e tentativa de homicídio. Então a gente pode pensar num atirador X que ele tem a intenção de matar a sua vítima e ele consegue executar a ação e executar a sua vítima. Enquanto tem um atirador Y que tem essa mesma intenção de executar a vítima, atira e não consegue matar a vítima por alguns fatores de sorte. Então, sei lá, a vítima simplesmente recebe um socorro mais rápido e não morre. Ou a vítima tem um sobrepeso maior e as balas não atingem nenhum ponto vital do corpo. Ou a arma simplesmente emperra. O ponto aqui que é, do ponto de vista moral, ambos os atiradores têm a mesma intenção ruim, que é matar alguém. Mas acontece um evento que um deles não controla, que impede a ação de ser executada. Então isso deveria estar de fora da moralidade, a gente só deveria avaliar pelo que eles controlam e eles controlam as intenções. Só que o que acontece na realidade é que a gente censura muito mais um homicídio consumado do que uma tentativa de homicídio. De fato, legalmente a gente também funciona assim, que a gente coloca tentativa de homicídio e homicídio consumado, mesmo a intenção nos casos sendo a mesma. E isso é problemático, porque o princípio de controle diz que a gente deveria avaliar moralmente, censurar com o mesmo peso ambos os atiradores, mas nossas intuições dizem que a gente deve censurar mais forte alguém que matou alguém de fato, né? Alguém que teve aquela intenção consumada. Tem 4 tipos de sorte moral, que são 4 jeitos que a sorte interfere na moralidade. Essa distinção é do Nagel, que foi o primeiro autor, junto com Bernard Williams, em 1979, que identificaram o problema da sorte moral. Tem um 4º tipo, mas ela não é muito tratada e eu deixei de fora, que é a sorte resultante, que é quando a sorte interfere nos resultados, né, nas consequências, que é o exemplo dos atiradores, então eles têm a mesma intenção, e a sorte acontece após essa deliberação. Tem a sorte circunstancial, que são as situações morais coercitivas que alguém se encontra. Então, aqui o exemplo é de um oficial nazista que executa crimes nazistas na Alemanha. E tem um contrafactual dele que seria um cidadão alemão que ele se muda da Alemanha para a Argentina antes do regime nazista ascender
e, portanto, ele não comete nenhum crime nazista. Mas ele teria cometido crimes nazistas se ele estivesse na Alemanha no período da ascensão do nazismo. Então, aqui a única diferença entre os casos é uma questão circunstancial. Eles não se encontraram em uma situação tal que fosse levar eles a cometer aquele crime. Então, a única diferença, de novo, é um elemento de sorte, porque a gente não controla o lugar onde a gente vai estar, ou o lugar onde vão ocorrer ascensões de regimes políticos nazistas. E um terceiro caso é a sorte constitutiva, que são os fatores que constituem um agente ser como ele é. Questões de identidade que geralmente tu também não tem muito controle. Então a pessoa é muito tímida, ou ela é introvertida, ou ela é mais explosiva. São elementos que a pessoa geralmente não controla e que influenciam na deliberação moral. A gente pode pensar numa pessoa tímida que não mata alguém porque ela é tímida. E um contrafactual que, se essa pessoa não fosse tímida, ela teria tomado uma decisão que teria matado alguém. Então, a única diferença entre esses dois casos é questão de sorte. Essas três sortes, elas são bem onipresentes. É difícil imaginar alguma situação moral em que tu não tenha algum elemento de sorte envolvido na tua deliberação e ação moral. Então, por consequência, isso poderia acabar com um certo ceticismo. Se a gente precisa ter controle para ser responsabilizado moralmente, mas a gente nunca tem controle para ser responsabilizado moralmente, então a gente nunca é responsabilizado. E aí a gente tem uma consequência ruim para a moralidade. E aí tem a resposta do Zimmermann para o problema da sorte moral, que ele defende a responsabilidade moral em termos de atitudes reativas. Então, a pessoa é responsabilizada se ela é um alvo adequado de atitudes reativas. É que ele usa do Strawson, né, que seriam indignação, ressentimento, esse tipo de atitude. E um alvo é um alvo apropriado de atitudes reativas se executar certo evento de tal modo, em certo contexto, é o bastante para alguém ser culpado em grau X, e alguém executaria tal evento de tal modo se estivesse em tal contexto, e estar em tal contexto não está nem estava no controle do agente, então ele é culpado em grau X. Aqui, basicamente, ele está defendendo o princípio de controle. Então, se a pessoa ela teria executado uma ação X e ela só não executou por uma questão de sorte, então ela deve ser responsabilizada pelaquela ação, porque ela só não praticou uma ação errada porque teve uma sorte envolvida, teve um evento que ela não controlava. E eventos que a pessoa não controla devem ser tirados de fora do raciocínio moral. Aplicando isso aos casos de sorte, então, no exemplo do homicídio e tentativa de homicídio, Zimmermann vai defender que ambos os atiradores devem ser censurados em mesmo grau, mesmo tendo a diferença de morte entre eles. Porque eles controlam a mesma coisa, que seria a decisão de executar alguém, a decisão de atirar e executar alguém. E ele faz uma distinção de grau e escopo. Então, o atirador que atirou e executou alguém, ele tem um escopo maior de responsabilidade, porque ele tem um evento causal a mais, que é a morte de uma pessoa. Mas o grau de responsabilidade é o mesmo. Porque o grau de responsabilidade rastreia o que as pessoas controlam, e o que elas controlam são as decisões. Então, ambos têm o mesmo grau de responsabilidade, mesmo que o escopo de responsabilidade de um seja maior, porque tem uma morte envolvida. Mas o escopo não é importante, o que é importante é o grau, e ambos são responsabilizados em mesmo grau. Partindo para a sorte circunstancial, ele também chega na mesma resposta da sorte anterior, que é, mantendo o exemplo dos oficiais nazistas, né? O Zimmermann vai defender que o cidadão alemão que foi para a Argentina deve ser censurado em mesmo grau do que o oficial nazista que estava na Alemanha nazista cometendo os crimes. Isso porque ele teria cometido esses atos nazistas se ele estivesse naquela situação. Então, se a gente tira os elementos de sorte, ele teria cometido uma ação moralmente errada. E é isso que é importante. E aqui ele começa a usar os elementos contrafactuais, né? Então, o cidadão alemão que está na Argentina, ele não é responsabilizado por algo, já que ele não fez nada, mas ele é responsabilizado em virtude de algo, que é em virtude do fato de que ele teria escolhido livremente cometer crimes nazistas se ele estivesse na Alemanha nazista. E se ele só não está na Alemanha nazista por uma questão de sorte, ele se mudou antes, então ele deve ser responsabilizado da mesma forma. E mesmo raciocínio para a sorte constitutiva. Então, se uma pessoa X, aqui no caso George, só não matou alguém porque ele era muito tímido, mas ele teria matado alguém se ele não fosse tímido, então ele deve ser responsabilizado em mesmo grau, porque a única diferença entre os dois casos são elementos de sorte.
Sabendo do que seria a sorte moral e a resposta que o Zimmermann dá, eu procurei levantar algumas objeções, né? A primeira é sobre a qualidade da censura. Então, se a gente vai censurar pessoas no mundo real que não cometeram crimes, por crimes que elas teriam cometido em situações contrafactuais, a gente perderia a qualidade da censura, porque a gente poderia censurar uma pessoa muito trivial por algum absurdo genocida que ela teria cometido em uma situação contrafactual. Então, a censura ela não ia ter nenhum fio de qualidade, ela seria uma bizarrice, não teria nenhuma conexão com a pessoa. Entende? De fato, às vezes a pessoa, ela, no mundo real, ela repudia o nazismo, repudia o fascismo, repudia várias formas de preconceito, mas numa situação contrafactual ela podia ser completamente deturpada da cabeça e defender isso. Mas como no mundo real ela não faz nada disso, não teria sentido tu aplicar censura, porque ela não tem nenhuma conexão com essas crenças e a gente perderia a qualidade da censura. Uma segunda objeção é... eu inverti. A primeira que eu falei é sobre a comunicação da censura, porque ela perderia a qualidade. Então, a primeira que eu não falei, que eu vou falar agora, é sobre a quantidade da censura. Então, se há infinitas situações contrafactuais, ou seja, se uma pessoa X poderia ter cometido várias ações contrafactuais certas e erradas ao mesmo tempo, porque a gente pode pensar em vários cenários em que a pessoa decidiria fazer outras coisas, ela seria infinitamente censurável pelas ações que ela cometeria e infinitamente elogiável. Então, ao mesmo tempo, a pessoa teria infinitos graus de censura e infinitos graus de elogio no mundo real, o que também iria acabar com uma censura mais adequada e mais precisa. Uma terceira crítica que eu não coloquei porque eu pensei que não ia dar tempo, mas eu acho que vai, é sobre a motivação moral. Então, as pessoas não teriam motivação moral para fazer algo certo, porque elas estariam o tempo todo fazendo coisas erradas em infinitos cenários contrafactuais. Isso geraria uma certa desmotivação. Então, se eu estou sendo responsabilizado por ações que eu fiz errado em cenários contrafactuais, não tem nenhum motivo para fazer uma ação certa no mundo real, até porque não teria peso nenhum. Seria uma ação certa no mundo real contra várias ações erradas que eu estaria cometendo por algum motivo que outro em cenários contrafactuais. E o que eu concluo é que o Zimmermann ele aborda o problema da sorte moral de forma errada. Ele tenta defender um princípio de controle muito forte que não consegue manter nenhuma plausibilidade. Então, por mais que ele queira defender algo que é forte na moralidade, que é o controle, ele não consegue fazer isso de maneira certa e o resultado é que ele extrapola completamente o nosso nível intuitivo da moralidade, o que não é muito vantajoso. Essas são as minhas referências e muito obrigado. Seis minutos para perguntas. Lucas, Breno. Oi. Bem, eu vi ali que tu usou o Nagel, não sei até que ponto ele é um autor central na bibliografia, então se eu pesar um pouquinho na mão, né, mas mais uma provocação. É porque o Nagel ele tá o tempo inteiro muito diálogo com o Rawls, né? E eu queria saber a tua opinião, o que tu acha, ou até que ponto tu acha que a escolha dos princípios de justiça pelo equilíbrio reflexivo depende ou não da sorte moral. Posso responder? Bom, eu não sei se eu vou conseguir responder porque o Rawls tá meio fora da minha linha de pesquisa. Mas o Nagel ele é importante só no momento em que... Só nessa publicação desse artigo. De fato, ele nunca mais escreveu nada sobre sorte moral. Foi um capítulo só no livro Mortal Questions que saiu. E saiu porque ele estava tentando responder o Bernard Williams, que tinha escrito um artigo prévio. Mas, de fato, os princípios de justiça do Rawls... de forma geral, né, os princípios de justiça distributiva, alguns deles tentam eliminar questões de má sorte injusta. Não seria tecnicamente sorte moral, mas seriam fatores de sorte que prejudicam a pessoa. Então, se a gente pensar no princípio Maximinian, que visa corrigir desigualdades por oportunidades iguais, se eu não me engano, seria uma tentativa de tu mitigar questões de má sorte injustas. O Dworkin também tem uma distinção de sorte bruta e sorte opcional, né?
Então o Dworkin ele vai defender que o Estado só deve corrigir fatores de sorte bruta, que é uma má sorte que a pessoa não escolhe. Então, por exemplo, se tu tá vivendo uma vida normal no Rio Grande do Sul, vem uma enchente e destrói tua casa. Esse seria um fator de sorte bruta, porque tu não tem nenhuma decisão sobre esse evento e o Estado deveria te ajudar. Agora, se tu perdeu tudo que tu tinha porque tu apostou no tigrinho, aí isso seria uma questão de sorte opcional. Tu deliberou, sabendo dos riscos, apostar no tigrinho. Então o Estado não deveria te ressarcir. Claro, deixando de lado questões de que a tua vulnerabilidade social pode ter levado tu a apostar no tigrinho. Mas, não sei se eu te respondi, provavelmente não, mas questões de sorte são levadas em conta em justiça distributiva, incluindo no Rawls. Então eles tentam corrigir essas distorções sociais que são geradas por má sorte. 4 minutos, Breno. Eu não conheço muito esse problema, mas enquanto tu estava apresentando as objeções a essa posição do Zimmermann, fiquei pensando se ela não podia ser, se essas consequências contraintuitivas não podiam ser, pelo menos em parte, neutralizadas por uma pequena cláusula, talvez um pouco ad hoc na teoria dele, que só pelas ações que eu cometeria, sendo quem eu sou em mundos possíveis muito próximos, só se as circunstâncias fossem ligeiramente diferentes, é que eu poderia agora ser repreendido ou censurado ou elogiado por essas ações. Então esse tipo de qualificação, talvez seja doc, não é claro se é, mas não acho que isso neutralizaria essas consequências? Sim, de fato tem autores tipo Pritchard que aborda a sorte de um ponto de vista modal, que é para evitar, que é para dar uma certa prioridade a cenários contrafactuais, porque o Zimmer não tem prioridade nenhuma, ele considera ação livre e a ação livre está valendo, mesmo se for uma ação livre remota. Ela é livre, então ela é endereçada à pessoa. Só que tem como problema essa superinflação da pessoa no mundo real. Mas se tu tem uma outra abordagem, tipo o Pritchard, que responde de forma modal, então os fatores de sorte relevantes são só os que acontecem, que se repetem em mundos possíveis próximos, aí tu não teria nenhum absurdo. Alguma pessoa do mundo real, que é extremamente trivial, não seria condenada por ser nazista, porque isso está muito distante dela. Agora, uma pessoa do mundo real que já é meio suspeita, assim, dá pra gente pensar que num cenário mais próximo ela seria nazista. E aí não teria grandes problemas. Mas tem algumas teorias que elas tentam dar prioridade, né? Elas não consideram todos os mundos possíveis, só alguns, só os mais próximos, que tem alguma relação com aquela pessoa. Né? Tipo alguém que tem o hábito de beber e dirigir. Por mais que ele não atropele ninguém, é razoável de supor que em mundos possíveis próximos ele atropela alguém, porque ele está dirigindo embriagado. Então não é um absurdo tu censurar ele mais fortemente, porque isso seria uma consequência razoável. Mais alguma pergunta? Tem 1 minuto e pouquinho. Eu tenho uma pergunta para você. Teria alguma distinção, para conhecer outras pessoas, para mim não sei, fariam entre o que seria uma responsabilização jurídica, o que seria uma responsabilização moral, no seguinte sentido: pode até ser uma questão de um mundo possível não muito longe, mas me parece que tem certas censuras que eu posso fazer moralmente que eu não estou muito certa se eu poderia fazer juridicamente. No sentido de, por exemplo, se num mundo possível não muito distante eu fizer merda, é uma coisa que moralmente eu vou olhar pra mim e tem que melhorar. Mas ao mesmo tempo eu devo ser responsabilizada juridicamente por isso? De forma geral, tem no debate essas duas áreas depende do autor. Tem alguns que aproximam, tem uns que não. O campo jurídico do campo moral. Mas tem algumas teorias da punição, tipo os retributivistas, que eles defendem que uma pessoa deveria ser punida porque ela merece ser punida. E ela merece ser punida porque ela tem culpa pela ação errada. E daí elas ancoram a culpa em alguma instância interna. Se elas ancoram a culpa numa instância interna, que é blindada da sorte, então eles teriam a mesma conclusão do Zimmermann. De fato, o Zimmermann tem um livro sobre punição que ele diz que ninguém tem que ser punido, porque tem uma série de cenários em que tu não faria aquela ação errada. E daí seria melhor tu não punir alguém que cometeu um crime do que tu punir alguém que
que não cometeu um crime. Não sei se eu expliquei certo. E como tem uma série de cenários contrafactuais que tu não tá cometendo um crime, seria uma injustiça tu punir aquela pessoa. Mas tem autores que conectam e o meu tempo acabou. Mas é isso.